Olá, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, tudo bem? Eu espero que sim. Dando sequência às aulas aqui, vídeos aulas em verdade, hoje iremos falar sobre ler durante a exposição do TCC. É permitido? É evidente que hoje em dia, com todo o ferramental tecnológico que existe à disposição de uma equipe ou de quem vai apresentar o TCC, monografia, dissertação ou mesmo tese, nós temos todo um ferramental específico para a apresentação. E fica desnecessário ler durante a apresentação do TCC. E as pessoas falam então, ora, se isso é então desnecessário, não se faz necessário apresentar o TCC, certo? Errado. Tudo dependerá do regimento interno. Há instituições, por exemplo, que dizem assim, no seu regimento interno, olha, é proibido ler durante a apresentação, ou basta escrever o TCC e fica dispensada a apresentação. Enfim, seja qual for a regra, eu deverei, veja, dever, imposição legal, aquilo que eu devo fazer para me adequar à regra e, adequando-se à regra, eu não fira a regra e, nesse sentido, não cometa uma falta. E, em não cometendo faltas, eu consigo apresentar o TCC. Tranquilinho até aí? Então veja, ler durante a apresentação. Para que eu vou ler vários e vários papéis, várias e várias formas de leitura tendem a atrapalhar durante a exposição do TCC. Ora, por que tendem a atrapalhar? Por um motivo muito simples. Muitos papéis formam volume. E que volume é esse? Volume desnecessário. O que pode conduzir a simplesmente eu dar um esbarrão e deixar cair tudo durante a apresentação. É comum, por exemplo, quando de uma apresentação a pessoa ter o chamado púlpito, que é uma mesa em que a pessoa aparece daqui para cima, fica mais ou menos igual a um busto, igual ao que se vê em praças e tudo mais, quando há alguma autoridade ou personalidade marcante na história, tá certo? O busto, portanto, fica daqui para cima. E, em geral, o púlpito atinge o tamanho daqui para cima, em verdade, o próprio busto. Então, a pessoa aparece. E, às vezes, quando simplesmente eu vou apresentar, eu mexo minha mão assim, de uma forma mais abrupta, de uma forma mais violenta e pronto. A caquinha está feita. Para não falar um palavrão aqui, certo? Então o que acontece? Exemplo, supondo que eu esteja a ler e faço assim. O que aconteceu? Caiu o papel. Eu peço licença e olho. Quando olho para baixo, vejo aquela montanha de papéis. Besteira. Não façam isso. Não se prendam em percepções específicas de se eu tenho algo palpável, eu consigo me sentir seguro. Eu já disse, qualquer um se treina, consegue apresentar, consegue falar durante o tempo necessário que for para apresentar o TCC. Se eu, que sou gago, consegue, qualquer um consegue. E olha, eu dou aula. E se eu dou aula, eu fico muito mais que 15, 20, 30 minutos em sala de aula. Eu fico muito mais tempo que isso. E vejam, quando eu percebo que eu vou travar, eu mesmo me desestresso, como brincando comigo mesmo. Opa, momento gagueiro, eu vou travar, calma. E aí eu respiro
e torno a expor o que eu estava a expor anteriormente. Vejam, se hoje em dia existe todo um aparato tecnológico, PowerPoint, por exemplo, é um belo exemplo disso e o mais eficaz disto. Eu tenho um kit multimídia, um projetor que me auxilia durante a exposição do TCC, monografia, dissertação ou então tese. E é aqui no PowerPoint em que eu vou utilizar estratégias para a fala. Olha que interessante. Se é condenável o uso de ferramentais físicos durante a exposição, por que eu falo condenáveis? Porque eu uso essa expressão, condenáveis, porque hoje em dia tudo é virtualizado. Para quê? Para facilitar. Ah, professor, eu não acho isso verdade não. Eu vou provar que é. O que vocês preferem? Ter, né, um púlpito cheio de informações e de repente eu esbarro porque é algo físico e está sujeito a isso acontecer? Ou ter um aparato virtual em que eu esbarrando ainda assim nada acontece? É evidente que a segunda hipótese aqui trazida é a mais assertiva. Por quê? Porque eu não consigo mexer naquilo que é virtualizado. A não ser que o projetor, na hora que esteja a projetar a imagem em algum banner ou suporte específico, caia. E ainda assim, a hora que cair, fará a projeção, não vai atrapalhar. E se isso ocorrer e for possível ainda assim apresentar, não percam o rebolado, apresentem. Isso mostra controle durante a exposição. E se eu consigo controlar a exposição, eu consigo, em verdade, falar aquilo que eu bem quiser, aquilo que eu bem entender, quando eu quiser e na hora em que eu quiser. Quem controla a apresentação, portanto, sou eu. E se eu controlo a apresentação, eu consigo controlar o quê? O ambiente que eu estou apresentando o meu trabalho. E o ambiente é composto pela plateia, que lá está, e pela banca examinadora, os carrascos e carrascas. Parem com isso, porque a gente, enquanto orientador, enquanto examinador, nós não estamos aqui para ferrar, nós estamos aqui para auxiliar. O aluno não pode ter essa percepção. E o professor, de outro lado, também não pode ter a pretensão de eu vou ferrar, o popular azedo, né? Porque sempre tem um azedo na vida. Aí fala, acordei mal-humorado hoje, eu vou ferrar alguém. Não, ninguém acorda assim. Via de regra, as pessoas não querem prejudicar. E por que eu falo via de regra? Porque tem sempre um azedo, mas o azedo é exceção, não é a regra. Então, voltando ao ponto, eu tenho o projetor, eu tenho a imagem projetada em uma parede específica ou em uma, aspas, lona específica para isso. Para que eu vou querer um suporte físico em que eu posso simplesmente esbarrar e derrubar? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, ora, se é tudo virtualizado, e eu posso ter algo livre e que eu posso andar e me movimentar, e nós já falamos disso, é naturalmente interessante eu utilizar essa técnica. Porque ao me movimentar, eu me desestresso naturalmente. Ao fazer isso, portanto, eu consigo criar áreas de não nervosismo. Ora, se eu consigo criar áreas de não nervosismo, é um sinal claro e evidente que eu controlo o ambiente onde eu estou situado. E se eu controlo o ambiente onde eu estou situado, eu consigo governar aquilo que eu estou a apresentar. É um raciocínio cadenciado e, portanto, lógico. Daqui,
projetor ligado, projetou na aspas lona, a imagem apareceu. Que técnica eu vou usar para simplesmente eu não esquecer aquilo que eu irei falar, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar certas palavras para cada slide, para no momento de apresentar eu nem precisar olhar o conteúdo. Muito embora nós sabemos que o aluno adora ler, né? Olha lá e fala, olha, o trabalho fala sobre isso e isso. Pera lá, se você escreveu o TCC e sabe sobre o que fala o trabalho, não se faz necessário ler. Mas às vezes, pela ansiedade, pelo nervosismo, nós travamos. E ao travar, o que acontece? Eu preciso criar mecanismos que destravem a minha apresentação. Ora, ao criar mecanismos que destravem a minha apresentação, eu consigo dizer categoricamente que basta então eu escrever uma palavra-chave para que eu possa expor o raciocínio de uma forma coerente. E como que eu faço isso? Palavras específicas. Eu vou escolher as palavras. Durante aquela minha parte em que eu vou apresentar o trabalho, eu vou utilizar ganchos mentais para que eu possa falar. É por isso que não é admitido ler durante o TCC. Quando eu simplesmente olho, não é que eu não possa olhar para a projeção, eu devo olhar. Então o que eu faço? Olhei, já sei, lembrei. Por quê? Eu coloquei uma palavra específica, eu coloquei uma palavra em que eu criei um gatilho mental de não esquecimento. Se eu não esqueço, eu não vou travar. E se eu não vou travar, eu consigo apresentar. E se eu consigo apresentar, eu controlo o ambiente da apresentação. Controlar o ambiente, portanto, é fundamental. Então é por isso que não se admite que se leia durante a apresentação. Muitos regimentos internos, hoje muito mais completos e complexos, fazem essa previsão legal. E se a previsão legal é feita, cumpra-se. É assim que funciona. Tudo bem? Tranquilo então? Projetou a imagem na aspas lona específica para a projeção. O que eu faço? Gatilhos mentais. Certas palavras me lembram a uma frase, que me lembram a uma estrutura em que eu consigo falar e não me perder. Ao não me perder, eu controlo o ambiente. Controlando o ambiente, eu não esqueço. E se eu não esqueço, eu consigo apresentar. Lógica de pensamento. Específico, estruturado e dinamizado. Criado por quem? Pela própria equipe. Então, cada integrante que vai apresentar o TCC ou quem vai apresentar o TCC de modo individual, ele vai criar a sua maneira de expor e não vai precisar, portanto, ler. E se não vai precisar, portanto, ler, ele não vai errar ou dar aquele esbarrão na hora de simplesmente estar em um púlpito e opa, esbarrou, caiu, e agora? Agora ferrou, né? Porque caiu tudo no chão, eu vou perder a concentração, eu não vou saber o que fazer, vai aumentar a ansiedade e como consequência natural eu poderei ou não esquecer. Via de regra, acaba se esquecendo porque o nível de ansiedade sobe e ao subir eu simplesmente travo. Isso é natural, tá certo? Então é por isso que não é recomendável ler durante a apresentação do TCC. O meu nome é Adriano Guia Ferraro, eu tenho um canal no YouTube intitulado, mudei agora, TCC Adriano Guia Ferraro. TCC Adriano Guia Ferraro, tá certo? Tenho também um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. Em ambos os casos, inscrevam-se, acessem, comentem e compartilhem. Um forte abraço, pimpolhas e pimpolhas. Até a próxima. Tchau, tchau.